Ei, você aí! Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal é Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal é Notícia. Olá, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, com o Jornal é Notícia. Vamos agora com as principais informações. Eu sou Léo Nunes e você aí que tá ligado, aquele abraço. As principais informações. Jornal é Notícia. Uma pesquisa divulgada no último dia 29 pelo Sindicato das Entidades Manutentoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP, mostra que até 2040 o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores de educação básica. O estudo aponta para um crescimento de desinteresse, especialmente dos jovens, em seguir a carreira docente. Segundo o estudo, o crescimento no número de ingressantes em curso de licenciatura foi menor do que nos restantes do ensino superior. De 2010 a 2020, houve um crescimento de 53,8% no ingresso em graduações que têm como carreira o ensino, enquanto nos demais cursos o aumento ficou em 76% no período. O estudo aponta ainda o problema da evasão. Nos 10 anos analisados, o percentual de estudantes que concluiu os cursos de licenciatura aumentou apenas 4,3%. O levantamento foi feito a partir de dados disponibilizados pelo Ensino Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação. Ainda a partir dessa base de dados, a pesquisa mostra que o percentual de novos alunos em curso de licenciatura com até 29 anos de idade caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. A presidente do SEMESP, Lúcia Teixeira, destaca que a formação de professores com mais de 29 anos não significa necessariamente a entrada de novos professores na carreira. Segundo ela, esses profissionais são, na maioria das vezes, pessoas que já trabalharam na área. Isso acontece em razão da lei que obriga o professor em exercício a ter formação mínima na área de pedagogia ou licenciaturas para o magistério da educação básica, explica ela. As principais informações. Jornal é Notícia. O índice de confiança de serviços medido pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, subiu 1 ponto em setembro, alcançando 101,7 pontos, maior nível desde março de 2013, quando atingiu a marca de 102 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICS também avançou 1 ponto. O economista Rodolfo Tobler avalia que há uma alta possibilidade de que esse quadro de melhora persista. Esse resultado mostra que o setor de serviços continua com sua trajetória positiva de retomada, principalmente depois dos impactos da pandemia que acabaram sendo um pouco mais duradouros com o setor de serviço. Então ele teve uma retomada mais forte ali na primeira metade do ano e agora mantém sua trajetória de alta, mas já mostrando alguns sinais de desaceleração, uma alta um pouco mais tímida, sujeita a alguma oscilação. Então o que a gente observa nesse resultado de setembro é que a alta ocorreu tanto nas expectativas quanto na situação atual. Os empresários percebem que tem uma melhora da demanda nesse mês presente de setembro e também tem uma expectativa de que as coisas podem continuar avançando. A alta do índice de confiança de serviços neste mês foi influenciada principalmente pela melhora na avaliação das empresas sobre a situação corrente, cujo avanço foi 1,7 ponto para 101,8 pontos, maior nível desde novembro de 2012. O índice de expectativas também teve variação positiva, chegando a 101,7 pontos, recorde nos últimos 11 meses. A melhora da confiança do setor de serviços em setembro contribuiu para o avanço do índice em médias trimestrais. No segundo trimestre, a alta foi puxada por serviços prestados às famílias e serviços de transporte. Nesse último trimestre, a alta foi mais tímida. No entanto, continuou sendo disseminada em quase todos os segmentos da pesquisa. O ICS é composto por 4 quesitos, abrangendo os setores de serviços, excluindo governo, setor saúde, parte das atividades de ensino,
setor financeiro e comércio. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Os painéis luminosos do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, estão exibindo vídeos informativos sobre como prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes e o que fazer diante de um possível caso. A iniciativa é uma parceria da FIA, a Fundação para a Infância e Adolescência, com a concessionária Rio Galeão, que administra o terminal. A mesma campanha já foi veiculada nas estações e trens da Supervia e do Metrô Rio. A presidente da FIA, Fernanda Lessa, enfatiza que ações como esta são muito importantes para que os responsáveis redobrem a atenção e tomem medidas de prevenção. Por ser um local de intenso fluxo de pessoas diariamente, acreditamos ser um local estratégico para que maior fatia da população tenha acesso a essas informações. Preparamos um vídeo onde orientamos o que deve ser feito diante de um caso de desaparecimento de crianças ou adolescentes e damos dicas de como prevenir novos casos. O material apresenta algumas medidas de segurança, como a emissão da carteira de identidade desde a primeira infância para facilitar a identificação, localização e busca. Há também outras orientações, como a importância da identificação com pulseiras ou crachás antes de sair de casa, sempre aguardar que a criança entre no local de destino, como em escolas, festas e casas de amigos. Fernanda Lessa orienta que, caso uma criança desapareça, o responsável deve procurar imediatamente a delegacia de polícia mais próxima de sua residência e registrar o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas. De acordo com dados da Fundação para a Infância e Adolescência, 182 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021 em todo o estado do Rio de Janeiro. O banco de dados do programa SOS Crianças Desaparecidas da FIA tem ao todo 4.151 casos registrados, dos quais 3.563 foram solucionados. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Tropas das Forças Armadas vão se juntar à Polícia Militar para garantir a segurança da votação e apuração nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro nas eleições do próximo domingo, 2 de outubro. São cerca de 8.000 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, com apoio de 860 veículos, além de 54 blindados, 8 embarcações e 5 helicópteros. O Ministério da Defesa atendeu solicitação feita pelo TRE do Rio ao Tribunal Superior Eleitoral para o envio das tropas. Em outras eleições, as Forças Armadas participaram do esquema de segurança apenas em áreas específicas, mas neste ano, pela primeira vez, as tropas federais estarão em todos os locais de votação no estado. Já a Polícia Militar mobilizará 16.000 agentes no patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e segurança de prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito. Segundo a PM, o planejamento, que começa no sábado e vai até a noite de domingo, prevê policiamento dos 4.844 locais de votação em todos os municípios, antes, durante e depois da votação encerrada. Em 85 locais considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da corporação. Na capital, há ainda o reforço da Guarda Municipal, que no domingo estará atuando em ações de ordenamento urbano, com 730 agentes em 99 locais de votação definidos pelo TRE. Todo esse esquema de segurança será acompanhado pelo Ministério Público Federal. O objetivo, segundo o Procurador da República, Eduardo Benomes, coordenador do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, é prevenir e coibir eventuais abusos e contratempos por parte do efetivo durante o período eleitoral. Benomes enfatizou que o MPF quer garantir aos cidadãos o pleno exercício do direito de voto, em cumprimento ao dispositivo constitucional que estabelece a defesa do regime democrático e a ordem pública. As principais informações.
Jornal é Notícia. Governo Central tem déficit primário de 49,97 bilhões de reais em agosto. O pagamento de precatórios e um acordo fechado com a Prefeitura de São Paulo fizeram as contas públicas registrarem em agosto o segundo maior déficit primário da série histórica. No mês passado, o Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central registrou déficit primário de 49,972 bilhões de reais. Divulgado no último dia 29, o Tesouro Nacional. Esse é o segundo maior déficit para o mês desde o início da série histórica. Só perdemos para agosto de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. O resultado veio pior que o esperado pelas instituições financeiras. Segundo a pesquisa Prisma Fiscal, divulgado todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercados esperavam resultado negativo de 14,6 bilhões de reais em agosto. Essa foi a primeira vez que o governo central registrou déficit primário após resultados positivos em junho e julho. Com o resultado de agosto, o governo central fechou 8 primeiros meses do ano com um resultado positivo de 22,151 bilhões de reais. Esse também é o melhor resultado para o período desde o início da série histórica. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros e da dívida pública. Apesar do déficit de agosto, a equipe econômica estima que o governo central fechará o ano com superávit primário de 13,548 bilhões de reais. O primeiro resultado positivo anual desde 2013. A previsão de déficit ocorre mesmo com a emenda constitucional que aumentará os gastos sociais de 41,25 bilhões de reais no segundo semestre e com as desconsiderações de 71,56 bilhões de reais que entram em vigor em 2022. A estimativa foi divulgada na semana passada, no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. Você conferiu o primeiro bloco do Jornal é Notícia? Voltaremos em instantes. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já!